ruim. E sabe que tem uma história legal desse palestrante ruim? Que eu entrei no HJ Conference, que é esse evento que eu te falei nos bastidores. Eu vi uma palestrante que eu achava ruim. E aí eu vi que ela tava lá no line-up. Aí eu falei, não é possível que ela foi chamada e eu não. Aí eu entrei no LinkedIn, achei o dono do evento e falei assim, é o seguinte, eu sou o Bruno, tal, sou palestrante, e, pô, tem muito palestrante bom aqui no seu line-up, mas também tem uns bem ruins, e você não me chamou nem entre os ruins. E aí ele respondeu em 5 minutos, o Alexandre Weimer. Ele falou assim, cara, gostei de você, você é audacioso. Em 5 minutos tava um grupo já, Bruno no HJ23, já acertando as coisas para eu ir pro evento. E então assim, talvez eles existam por um motivo, para impulsionar quem sabe tá no palco a fazer alguma coisa. E assim, zero arrogância, tá? Tipo, são os resultados que a gente conquista no palco. Hoje eu vendo palestra assim, não gostou, devolvo o dinheiro, porque a entrega importa. Muito. Mas você me fez lembrar de um caso agora, o pessoal de atendimento. Opa, gostamos de causos. Tá Era aí que a gente queria chegar. De uma pessoa, agora eu não lembro se era o marido ou a esposa, enfim, que tentava ligar todo dia para saber justamente que a pessoa tinha visto tava desconfiado. Justamente que eu não sei se ele estava desconfiado ou a esposa um dos cônjuges estava desconfiado e queria saber por onde estava passando, justamente, quais shoppings. Só que o proprietário da conta com a gente era a pessoa que estava usando o carro. Era outra. Você pode falar, LGPD. A pessoa tentava ligar, não, mas cara, não posso falar. Mas, não, e assim, sequência de muitos dias de ligação. Muitos dias. A galera já sabia, o fulano tá ligando aí. Esse caso foi interessante, assim. Porque como a história do porquinho que o Felipe Paniel contou aqui, acontecem coisas no dia a dia das empresas que a gente não faz ideia. Então, você vê, o meu insight aqui é algo que podia ter acontecido de fato. Pô, nossa, acontece que eu lembro na época da Whirlpool. E outra, quando você tá numa reunião, tiver alguém com cara de pum preso... Faça a cara de pum preso, Mário, demonstre. Não acho que é com você. Mas eu gosto de falar assim, não seja cara de pum preso na reunião das pessoas. Porque a gente tem um filtro de falar, pô, essa pessoa, cara, não tá num bom dia. Mas tem dia que você quer que as pessoas estejam com você. E às vezes não é por mal, a gente é babaca por ser babaca, sabe? Do tipo, ai, que cara de bosta. Cara, não faz a cara de bosta na reunião das pessoas, cara. Porque isso acaba. Então, assim, Mari, hoje eu não tô bem. Fala pra pessoa, Bruno, hoje eu não tô legal, tá? Então, se eu tiver que sair, ou se eu tiver com essa cara fechada, ou eu sou míope mesmo, tô tentando enxergar ali. Mas não seja a cara de pum preso na vida das pessoas. O mundo já tem gente chata demais. Seja legal, sabe? Então, esse é o meu manifesto quando a gente fala de positividade tóxica, de não forçar a alegria, mas ser a alegria por si. E isso contagia, não contamina, né? Tava conversando aqui com o Bruno, acabei de voltar da Disney e Orlando, guiamento virtual da Magic Blue, porque eu palestrei lá, e daí, pô, na hora de fazer o guiamento, vou fechar com os caras, né? Os caras me honraram, aí eu vou contratar o concorrente? Óbvio que não. Maravilhoso. Fui lá, meu amigo, mais de 40 atrações em 3 dias, não peguei fila, só que, não sei se você já passou isso, você não se sente um pouco estranho quando tá uma mega fila, criancinhas de mão dada com os pais... Aí você passa reto, assim, sem fila. Aí todo mundo fica te olhando, assim, meio que com raiva. Você já passou por isso? Meio estranho. Cara, eu fico feliz. Você fica feliz? Eu fico muito feliz. Sabe uma sensação? Mas você sente olhar fuzilando. Com assim. certeza. A sensação que eu sinto que é muito gostosa, eu atendo grandes resorts, né? Então, eu acabei de voltar do Salinas Maragogi, fui pro Mavsa, que é no interior de São Paulo, atendi Blue Tree. E aí, assim, você olhar pro lado, aí você tá lá, você fica hospedado no resort, e estão te pagando pra estar lá treinando a equipe. Aí eu falo assim, nossa, todo mundo pagando, sei lá, dezenas de milhares de reais pra estar aqui, eu tô recebendo. Dá uma sensação de... Mas tem um problema nisso tudo, que é, eu fico sem vontade de pagar pra ir pro resort. Eu falo assim, não, quando eles me contratarem eu vou, porque, poxa, os caras me pagam o valor que eu cobro de palestra, de treinamento, e aí agora eu vou pagar pra ir, tipo, é o dobro, né? Porque você sai do negativo, não, eu não vou mais. Mas a Magic Blue
Excelente. E aí, olha que coisa engraçada. Eu fiz minha palestra, fiz a palestra vestido de Harry Potter, um negócio muito louco, porque era um patrocínio da Universal naquele evento. Top. E aí vejo que chega este rapaz, vestido de L professor, e aí ele pergunta: alguém quer se vestir de La Casa de Papel e ser meu capanga? Olha pra minha cara de dizer não. E aí eu estreiei com ele sendo capanga do La Casa de Papel. E depois a gente se Aí você encontrou. foi o Osasco. Eu fui Osasco. Aí você me quebra, né? A galera de Osasco tá tudo certo. Na paz. E depois a gente se encontrou no HJ Conference. E aí a gente vai se encontrando nos eventos por aí. E... Eu fiquei sabendo que você tá o palestrante mais estourado do país aí, altamente requisitado. Cara, a gente tá tentando. A gente tá tentando. Agora, assinei uns contratos esses dias, né, com meus novos agentes, que eu acho que você falou muito bem dela, inclusive. Então acho que agora temos que viralizar no digital, hein? A gente já falou sobre isso, né? Vou te dar umas dicas pra você conseguir 1 milhão de seguidores em menos de um ano sem equipe, sem entrar com o pago. Foi o que eu fiz. Bora. Mas o papo vai pro lado que você quiser. Não, e a gente pode chegar por aí também. E você sabe, assim, nesse mercado de palestra, a gente vai encontrando uma série de pessoas. Já tive com a Natália Bilt, também mega estourada no digital. E sabe uma coisa que eu gosto? Você gosta das palestras dela? Cara, eu sei onde você vai chegar. Eu estava na rede de assistência, na rede de prestadores, né, gerenciando, e aí a gente tinha algumas políticas para poder aprovar alguns reembolsos, enfim, para casos específicos para atender clientes, tal, né, de alguma região remota, tal, né. E aí chegou um caso para mim lá, tal, não lembro que região que era do Nordeste, que teve aquelas enchentes fora de época, assim, um negócio mundo atual maluco, né, e que tava tudo alagado no lugar, e pro cara da assistência técnica chegar, ele só conseguiria se fosse de carroça. Tipo, alugasse uma charrete, né? E a pessoa tava lá, era um caso muito específico, assim, de uma idosa, tal, coisa de remédio, tal, na zona rural. E aí chegou o reembolso, pedindo para no caso, aprovar, né, por exceção ali, um reembolso de aluguel de uma charrete. Para a pessoa poder atender. O Brasil é colossal. Coisas que acontecem no Brasil. Você para pensar, pô, como é que você se prepara para esse tipo de demanda, né? E realmente, o dono da ciência técnica, ela queria, ele falou, não, vamos, cara, eu quero ir lá, mas dá para alugar, só que eu preciso alugar uma charrete e não tem no sistema aqui reembolso para charrete, né? Eu preciso comprovar, eu preciso ter um comprovante, tem as locadoras de veículo homologada, né? Isso é muito louco. E agora, você contando esses dois, eu lembrei de um. Eu trabalhei numa empresa de e-commerce white label que fazia o site da Alcatel Mobile, que eram celulares, smartphones já, mas não vou dizer de segunda linha, mas muito mais baratos, e que obviamente não era a qualidade de um Samsung, de um iPhone. E o meu conhecimento desse mercado era muito limitado. Então eu estava ali na área de marketing, mas a empresa era muito pequena. E eu, às vezes, atendia o telefone, que era o atendimento, de fato. E uma vez ligou uma pessoa, falou, olha, eu comprei um Alcatel no site de vocês, e eu abri a caixa e era um Motorola. Eu falei, senhoras, eu com o meu autoconhecimento, né, tipo assim, não faz nenhum sentido, senhora. Como? E assim eu falei, tá mentindo, certeza. Eu falei, não faz sentido. Não, bati o pé e eu não. Cara, eu não troquei, eu não segui. Não, isso não é verdade. Não sei o que aconteceu depois, mas assim, e eu já era o último nível, e eu peguei e atendi no primeiro, eu falei, você tá falando com quem resolve? Não. E aí, o tempo passou, já passou mais de 10 anos, e eu descobri que a Alcatel fabricava na mesma fábrica da Motorola. Eu descobri agora, esses anos. Falei, meu Deus, coitada dessa senhora. Eu fui muito filho da mãe. E coitada, imagina, você compra um Alcatel esperando alguma coisa, sei lá, você compra o Alcatel na época, o Idol 4, que vinha com óculos VR, de inteligência de realidade aumentada, não sei o que lá, e chega um Motorola dos mais simples. Nem a bateria... Chegou tijorola lá pra ela. Você nem tacar na parede. Poxa, eu queria encontrar... Se você é essa pessoa,
Pô, me desculpa, me manda uma mensagem que eu te mando um Motorola que funcione. Outra, vou até citar o nome, porque acho que já morreu o assunto, mas Tânia Bulhões e o Koala, né? Que é a Tânia Bulhões, que é uma marca de fragrâncias chiques, chiquérrimas, e falaram que a fragrância era a mesma do Koala, que é um produto simples. Tiraram a etiqueta da porcelana e viram que era de uma marca chinesa, mas a história contada era que era desenvolvido à mão e tudo mais. Para uma história dessa que deu ruim, era melhor nem ter feito história nenhuma, porque aí a emenda sai pior que o soneto, Claro. como diz meu pai. Onde eles erraram nessa estratégia? Informar que a história era inventada? Ou não, criar a história, mas fazê-la ser real e, de fato, criar à mão? Olha, teve um outro caso parecido também, que foi a Dileto, não sei se você lembra, que era um picolé. Era esse que eu queria lembrar. Mas Exatamente. a Dileto faz uns 10 anos, tá? A gente tá velho mesmo. Parece que foi ontem, né? Parece que foi foi ontem. Não, mas faz uns 10 anos já. A Dileto, para quem não se lembra, era um picolé muito bom e muito caro. Assim, era o melhor picolé de limão que você ia tomar na vida, mas na época era um picolé que custava, sei lá, 15 reais. Hoje em dia tem picolé de 20, né? Mas assim, tô falando de 10 anos atrás. A inflação é grande. A inflação comeu a história. A inflação comeu a história. E a Dileto contava a história de que era uma vez um nono italiano que chamava Vittorio Scabin, e esse cara fugiu da Itália antes da Segunda Guerra, ou por causa da Segunda Guerra Mundial. Lá na Itália ele fabricava sorvetes, aqui no Brasil ele não fabricou nenhum sorvete, mas um dos netos, para recuperar essa história da família e homenagear o avô, criou a Dileto, que era baseado nas receitas originais do vovô Vittorio. Era basicamente isso que estava escrito na embalagem, estava escrito no site, estava em todos os lugares. Isso era uma mentira, tá? Assim, a única coisa verdadeira é que o dono tinha um avô. Que incrível! Todo o resto era mentira. Se chamava Joaquim, era de Portugal. Mais ou menos isso. Eu já abro essa lacuna aí porque sempre acontece, né? Então era muito divertido, era muito legal. E aí, conforme atendendo os clientes por telefone, adorava falar com eles. E aí a galera falou assim: por que não evoluir um pouquinho pro Boas-Vindas? Vamos lá? Falei, vamos, seja muito bem-vindo, programa de férias. Comecei a trabalhar com timeshare e multipropriedade, né? Foi meu primeiro contato ali com o turismo. Então eu entrei numa vertente diferente. E aí depois Aquela galera que dá almoço de graça. Exatamente. Aquele voucherzinho de R$200, por que não conhecer? Meia horinha de conversa. Eu gosto um pouco menos de você agora. Mas que absurdo, a gente vende sonhos. E aí comecei dessa forma, e aí depois foi evoluindo, né? Vamos fazer, agora começar a fazer evento para cliente, para envolver, para fazer com que ele se sinta pertencente à marca. E aí, galera, opa, aquela menininha lá que sorri pro cliente, que o cliente também dá uma zoada, então ele ligou para cancelar, já falou Judite, já não quer mais. E aí a galera, enfim, foi evoluindo nisso, aprimorando as técnicas, até que hoje tô aí como analista de CX Sênior do Termas de São Pedro. A convite aí do pessoal, fiquei super feliz. E vamos construindo essa história. Ele não precisa saber de todas as informações que o cliente às vezes precisa, né? E tem algumas questões também jurídicas, burocráticas, dele não poder estar uniformizado igual aos outros funcionários. Então tem esse, porém Tô também. mais convencido. Se tem o jurídico no meio, eu tô mais convencido, não tem o que fazer. E aí tem uma outra questão. Isso eu briguei. Mas eu perdi. Eita. Eu perdi. Ixi. Que é, eu não gostava de crachá. Eu queria name tag. E eu fui atrás, eu vi o preço pra eu bancar os crachás. Porque o marketing virou pra mim e falou assim, é muito caro. E aí eu tenho muita gente e é muito caro. Falei, gente, mas é um crachá e cola um negocinho com o nome da pessoa. Que aí você vê o nome, você pode chamar pelo nome. Uhum. E, cara, eu vi o preço. Acho que uma impressora 3D custava, sei lá, na época, custava R$7.000 e cada impressão ia sair por R$20. Eu acho que não estava tão caro. Mas tudo bem, o parque estava e agora já está saindo ainda bem da recuperação judicial. Não foi um investimento que eu acho que o quadro lá, os diretores da recuperação judicial, que é diferente da direção do parque, aprovassem. Mas eu queria muito a name tag. Sabe por quê? Porque eu acho que quando você vê um crachá, e acho que as pessoas não percebem isso, mas acho que o nosso papel como CX
entender o que tá no subconsciente das pessoas. Sim. Quando você vê um crachá, aquele cara trabalhando. Aí você já liga com trabalho. E eu não quero que as pessoas lembrem de trabalho quando elas estão no Hop Hari, quando elas estão no Vale Encantado, quando elas Não estão em tinha algum pensado outro lugar. nisso. E aí a name tag, poxa, conecta. Você vai pra Disney e tá lá. Fulano, de onde ele é? Ele é de Orlando. Ou ele é do Brasil. Pô, ele é do Brasil. Caramba. Ou eu vejo o cara lá, o cara é do meu estado. Isso conecta muito, né? E eu acho que isso conecta. Faz sentido, eu nem tô vendendo nada pra vocês. Eu nunca tinha pensado por essa ótica, tá? Então é uma opinião totalmente orgânica, assim. Tá bom, ótimo. Posso... Não sei, mas em questão de produtos menores, como eu tô olhando ali pro meu, o crachá, ele traz um quê de profissionalização, sabe? Então, ele faz com que os clientes entendam que ele está lidando com uma pessoa ali que pode resolver qualquer tipo de problema e sanar qualquer tipo de situação, por ser ali um padrão imagético já utilizado por muito tempo. E talvez a name tag, por ela não ter a foto da pessoa ali, por ela não ter mais informações sobre o setor, alguma questão ali, ela, não sei, mas Segurança, cause um talvez. distanciamento. Porque, por exemplo, lá no Vale Encantado, eu tenho todas as pessoas provavelmente de São Paulo. Eu devo ser a única de fora ali, né? Então, eu não ia ter uma coisa ali, uma coisa de estado, uma coisa de país, algo que gerasse essa diferenciação. Então, pensando no meu produto, eu acho que o crachá hoje em dia, ele traz essa robustez de corpo, de que eu preciso demonstrar que eu sou capaz de te atender, sabe? Não esse distanciamento da diversão e do trabalho, sabe? Olha como as coisas são As diferentes. visões, eu gosto Muito diferentes. Também adoro isso. Trabalhei num resort pequenininho, em Barretos, onde tem a festa do peão, aquela cidade maravilhosa. E lá eu tive um diretor de hospitalidade. Tinha crachá, todo mundo de chapéu. Todo mundo tinha. Aí quando eu vi, eu conversava com a Ana O nome não Castela. tava- Todo mundo está no ar. Imagina. Agora eu vou dar uma dica de ouro aqui para quem estiver te assistindo, tá? Momento dica de ouro. Momento dica de ouro. Se você tem pouco tempo para fazer uma apresentação e não dá para reinventar a roda, porque o ideal é você pensar a apresentação do zero e tal, né? Tudo bem. Mas vamos supor que não deu. Seu chefe bateu na sua porta e falou: Bruno, apresentação para daqui 20 minutos. Aí você falou: fudeu, né? E agora? Deixa o meio do jeito que tiver e foca em 2 momentos, no começo e no fim, só. Coloca emoção no começo e no fim. Por quê? No começo você vai estar aumentando a chance do público prestar atenção em você. No fim, você vai estar aumentando a chance do público te avaliar bem. Ah, e se o meio tiver bagunçado? Foda-se. E se o meio tiver mais ou menos? Foda-se. O meio não é o problema, né? As partes mais importantes de uma palestra, de uma apresentação, são o fim e o começo. Então é aí que prioritariamente deve estar a emoção. E agora você acabou de destruir 95% das mentorias de palestrante Opa! e de como fazer uma palestra de sucesso. E acho isso excelente. Que a maioria de quem dá essas mentorias nunca subiu num palco ou não faz palestra em lugar nenhum. Eu acho maravilhoso. Então, dica de anota, tira print da tela, bota no Instagram, faz o que você quiser com isso. Pelo amor de Deus, faça. E repasse o corte para os seus amigos. Exatamente. E eu gostava muito do inglês, então aquilo era um momento muito feliz para mim. Depois, quando eu comecei a advogar mesmo, eu continuei dando aula de inglês, só que o meu único dia feliz da semana era o dia que eu dava aula de inglês. Os outros dias, eles eram muito mais cansativos, porque o direito tem todo um outro nível de estresse e uma outra rotina que é diferente. E aí eu comecei a perceber que aquilo não era a minha vibe, que ir para a escola dar aula no final de semana era o que me deixava, é o que me fazia viver a semana e querer chegar no final de semana. E aí eu resolvi que eu ia então sair do escritório que eu trabalhava e ia dar aula. E assim eu fui dar aula, eu fui professora Wizard, então por 5 anos também, até eu mudar para Campinas. E aí eu fui procurar, né, trabalho, etc. E a empresa que eu trabalho hoje estava contratando e eu me candidatei e lá estou. Esse ano eu completo 15 anos de empresa. Então, parece que as coisas elas vão acontecendo aleatoriamente, no final das contas, na verdade, está tudo meio amarrado, né? Então, também não tinha expectativa quando eu tinha 11 anos de que eu ia falar para 1000 pessoas, ou de que eu ia participar de convenções, ou de que eu ia participar de podcasts ou de lives no YouTube, nada disso. Porque eu era a pessoa que mal falava, imagina só se eu fosse fazer uma outra coisa. Mas
essa coisa do gostar do inglês e aprender um outro idioma tem tudo a ver com comunicação, é o que fez com que eu melhorasse a minha habilidade de me comunicar em português. Então, uma coisa foi levando a outra. E Maravilha. aí, foi assim que eu caí. Foi meio de paraquedas, mas um caminho bem longo que o paraquedas fez. Eu vou para como que eu boto isso em prática. Então, a gente tem metodologias para fazer isso no online, que são totalmente diferentes de uma palestra ou de um curso presencial. Então, são modelos diferentes. Como eu falei, um é teatro, o outro é cinema. Engraçado ouvir você falando sobre metodologia e a frase que você usou no começo de que teatro gravado não é cinema. Quando eu comecei a palestrar, assim, o meu tesão é palestra presencial. Palestra, não trabalho. Palestra presencial. Porque as pessoas vibram juntas. Aí, por exemplo, na minha palestra eu coloco evidências. Sim. As pessoas cantam evidências juntas. Porque aí eu falo que evidências é o hino do cliente. Sim. Você troca o amor ali de evidências pelo cliente. Quando eu digo que eu deixei de te amar, é porque eu te amo. Então é aquela relação conturbada entre vendedor e cliente, entre empresa e cliente e tudo mais. E aí, nas primeiras vezes que eu fui fazer uma palestra online, eu tentei replicar evidências do presencial para o online. E foi catastrófico. É um desastre. Muito ruim, porque aí eu falava, galera, assisti uma em casa cantando. E aí depois eu saí da palestra e falei, que coisa ridícula. Você imagina a pessoa sozinha lá, com o telefone filmando, cantando. Evidência só faz... Aí, evidência sim, só faz sentido presencial junto com outras pessoas. E aí eu passei a fazer outra palestra no online, que não é mais uma palestra tão emotiva, tão necessária de ter a resposta das pessoas, porque você não tem... E aí, tá vendo? Se eu tivesse conhecido antes, eu não precisava ter sofrido com esses insights. E um dos maiores desafios que eu encontro quando eu vou falar com CEOs, quando eu vou falar com a direção de RH, mesmo numa convenção de vendas, quem está cuidando do conteúdo é a parte humorística. Que, na minha visão, tem muito da andragogia, que é fazer o cara aprender enquanto está se divertindo, enquanto a coisa está sendo legal. E aí você coloca um título mais provocador. Gente feliz dá lucro e não enche o saco. A minha palestra... E aí, de tanto fazer essa palestra com um tom emocional, me pediram, Bruno, faz uma motivacional. Aí eu fiz uma que se chama Atitude é para quem tem cara de pau. E aí a minha resistência é, pô, Bruno, não quero isso aqui enche o saco no título que aparece no telão para todo mundo ver. Pô, cara de pau é ruim. Hora depois, né? Exatamente. Fica surpreendente Exatamente. depois, né? Tá vendo? Aí, tá vendo? Você gera expectativa, depois você frustra. Tava vazio. Esse é o problema. Então, eu acho que tem que haver uma gestão dessa expectativa. Total. Né? E aí, tem alguns pontos. Por exemplo, eu fiz uma vez um trabalho de consultoria num restaurante. E as fotos no cardápio eram lindas. A comida era gostosa. Mas a aparência da comida, quando chegava na mesa, não era tão bonito quanto nas fotos. E aí foi um negócio que é polêmico até hoje. Muita gente discorda, tem gente que concorda, e fiquem à vontade para discordar também. Eu falei assim, olha, então primeiro eu fui falar com quem era responsável pela comida. O chefe. Dá para melhorar? Ele fala, Bruno, né? E você vê, gordo sabe de comida, né? Então eu acreditei nele. Eu falei, olha, ele falou, Bruno, o pão, quando vai ser selado, ele dá uma murchada. A carne perde água. Então, poxa, eu posso até tentar melhorar aqui a hora de colocar o queijo e ficar mais alinhado e, enfim, selecionar um pão melhor. Mas eu não acho que eu consigo melhorar a entrega, sei lá, muito. Sim. Então, a conclusão que eu cheguei, eu falei pro dono do restaurante foi, se não dá para melhorar a entrega, Não, piora o marketing. Aí o que eu falei para ele? Não é para você fazer foto feia, mas por que você não faz as fotos reais do produto? Porque ele contratou aquelas pessoas para fazer aquela foto maquiada, que a carne tá crua, que o queijo, eles colocam por cima e molham o queijo, não é o queijo derretido de verdade. E aí eu já falei isso, às vezes em algumas palestras que tá a galera do CX e a galera do CX tá assim, ó. E o marketing tá assim, essa trilha, né? Eu tenho uns aprendizados de vida, acho que, enfim, todo mundo passou por todo mundo, enfim, acho que aqui não é para isso, mas uma vez as pessoas me falaram assim, uai, você podia estar milionário, porque, de novo, quem trabalha em grandes companhias, você apertar um SAP muito grande, você aperta SAP de milhões. E aí o nego já vem na maldade. E eu fui responder, quem disse que eu não tô milionário? Porque assim, se der um problema,
eu tenho na minha agenda, vou ligar para 5, 2, 3, eu vou ter 10 pessoas que vão jogar bola, vão me pagar. Eu lembro quando eu saí, o pessoal falou assim, você era executivo de grande companhia, agora ninguém mais vai te receber. Todo mundo me recebeu a ponto de um presidente de uma empresa falar assim, se der merda, você me fala que eu te contrato como qualquer coisa 3, 4 meses até você melhorar. Então, que riqueza maior do que essa? Então, da mesma forma que você ajuda, como a Camila ajuda, tomara que eu não precise nunca. E assim, eu quero ajudar e não precisar nunca. Porque o dia que eu precisar, eu meto a mão na minha agenda e vou ter 10, 20, 50 pessoas. Então, não tem dinheiro melhor do que isso. Se é a tua paz e você não precisar. E de verdade, você vai ficando... Aí depende de cada um, tá? Eu gosto muito da palavra tudo bem, cada um com seu cada um. Você começa a fazer a tua conta assim, porra, eu quero ganhar 50 mil, eu quero ganhar 100 mil, ou eu quero ganhar menos, poder levar meu filho na escola quando tá lá, buscar meu filho na escola. Aí você começa a pensar na tua qualidade de vida, pô, será que eu quero ganhar mesmo? Muito ou eu quero ganhar menos e eu conseguir ser dono da minha agenda? Então hoje eu tomo assim, eu não quero ganhar milhões, eu quero ser dono da minha agenda. Acho que isso também dá uma não tem problema nenhum, tá, gente? Hoje vocês estão gravando, eu tava 5 horas da manhã, já tava de pé, fazendo reunião, já tava aqui. Hoje não tem problema nenhum trabalhar muito. Mas a agenda é tua, você tá fazendo o que quer. Então acho que isso faz toda a diferença. Esse é um pouquinho do meu pensamento de quem o Wellington se transformou. Nunca foi assim. Queria ser presidente de empresa, queria não sei o quê, mas a maturidade vai te ensinando também. Eu vou aprender francês, então eu vou só falar com franceses. Não, eu vou aprender inglês, eu vou falar só com americanos ou só com britânicos? Não, eu vou falar, como você disse, com o indiano que fala inglês, com o chinês que fala inglês, com o italiano que fala inglês, com outros brasileiros que falam inglês, se às vezes nem o português entre nós brasileiros é difícil de entender, imagina quando a gente está falando outro idioma. Então, o desafio é sempre esse. É comunicação humana, no final das contas, né. Eu lembro quando eu comecei a estudar inglês, eu estudava com um amigo meu, e parecia que era uma piada, a gente estava tirando onda, mas isso ajudou a gente a entender tanta coisa, e não obviamente que não é um método, mas a gente ficava brincando e para os nossos pais falarem, a gente escrevia o inglês como se fala. Uhum. Então o hi, a gente escrevia R-I, hi, how, ari, e aí a gente ficava brincando, e nisso a gente ficava discutindo, não, mas aqui não, aqui a pronúncia é outra, então escreve com outra. E isso ajudava a gente a entender melhor e melhor a pronúncia e tudo mais. Então, a dica aqui é, pelo amor de Deus, vai aprender inglês. Ou espanhol, estuda, é isso. senta a bunda na cadeira. E uma coisa que a gente tá discutindo ali, eu acabei de abrir minha empresa lá nos Estados Unidos e vou entregar meus conteúdos em inglês. Fique milionário, bilionário, nossa, como eu sou incrível, lindo, maravilhoso. Qual foi o argumento mais esdrúxulo? Não precisa citar o nome de quem falou, mas qual foi o argumento mais esdrúxulo, assim, mais sem pé nem cabeça que você já ouviu para defender o presencial? Por exemplo, eu já ouvi de uma galera do Shark Tank, por exemplo, né, que não se constrói cultura no home office. E aí, na minha cabeça, a resposta óbvia é não, você não sabe construir cultura no home office, e aí isso viraliza, né? Até galera de aprendiz, né? Sim. Repetindo isso a torta direito, e uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Dentre todos que você já ouviu, qual foi o mais que você falou, meu Deus, que absurdo? Cultura, vendedor home office preguiçoso, ou pessoas em home office são preguiçosas, a pessoa de home office esquerdista, aí tem de tudo, né? Tem de um projeto com mais de 200 mil alunos à distância, enfim, viajei o Brasil todo implementando. Na época a gente tinha que fazer via satélite, porque não tinha internet de banda larga. Caraca! Então, já sou, apesar de cara de novinho, já tenho outras dificuldades desse EAD, né? Eu lembro que eu fui para Macapá, fazer EAD lá, o maior link da cidade tinha 500K. Então, aí, enfim, tem muita história aí. Saí da Estácio em 2009, fui fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e lá eu trabalho numa empresa inglesa de ensino corporativo. Tá? Volto para o Brasil, monto a minha própria empresa, e essa empresa inglesa vira sócia minha. Então, eu crio uma empresa do zero, usando a experiência da Estácio, usando a experiência da Inglaterra, e começo a entrar no ensino corporativo, treinando funcionários de empresa usando tecnologia. Então, já tinha uma bagagem grande. E aí essa empresa inglesa entra com uma participação minoritária e me ajuda com tecnologia. O pessoal acha assim, você teve investimento de uma empresa. Não teve nenhum dinheiro. Foi muito mais, a
a gente é tecnologia, know-how, tudo mais, tal, e você toca. E aí, toquei, enfim. Eu comecei a empresa em 2012, só que, assim, cara de coragem, com uma pasta embaixo do braço, batendo na porta de empresa, tentando vender treinamento à distância.